Ao deputado Nilmário Miranda, Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente, no dia 19 de agosto, nós celebramos os 10 anos da morte de um brasileiro extraordinário, Sérgio Vieira de Mello. Ele foi vítima de um ataque terrorista à sede da ONU, a sede da missão da ONU em Bagdá, logo que iniciou aqui essa guerra suja. E nesse ataque terrorista resultou na morte de 21 pessoas e mais de 200 feridos. E naquele momento ele acumulava a função de alto comissário da ONU para os Direitos Humanos e de representante especial do secretário-geral Kofi Annan. E provavelmente seria o novo secretário-geral da ONU, caso não tivesse sua vida ceifado por aquele atentado bárbaro. E foi ele também, Sérgio Vieira de Mello, que pela primeira vez na história das Nações Unidas, administrou a construção de um Estado, o Timor-Leste. Não tem precedentes na história desde 1945 das Nações Unidas, uma experiência similar, da própria ONU administrar a construção de um Estado num território, como foi o caso do Timor-Leste, libertado de um colonialismo perverso da Indonésia de então, e que ao sair deixou uma terra arrasada, e coube a ele comandar isso. E hoje ele é considerado um herói da independência do Timor-Leste e mártir das Nações Unidas. Queria deixar uma pessoa que foi de quem privei amizade pessoal e enorme admiração, deixar também essa lembrança carinhosa de Sérgio Vieira de Mello. Dizer também que ontem, representando esse parlamento, eu estive em Belo Horizonte no júri popular sobre a chacina de Felisburgo e representando também o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Felisburgo é uma pequena cidade do Vale de Jequitinhonha. E no dia 20 de novembro de 2004, um fazendeiro, Adriano Chafik, suposto proprietário de uma fazenda, Nova Alegria, que estava ocupada há 2 anos por camponeses pobres do movimento de trabalhadores rurais sem terra, numa terra considerada devoluta depois, já com sentença transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça, ele usou de um meio, de um artifício maldoso, um artifício cruel, que foi soltar foguetes para reunir as 27 famílias espalhadas pela terra, em suas roças. Eles se reuniam na escola e o chamado era um foguete. Eles acorreram como se fosse para uma reunião e lá encontraram esse fazendeiro comandando pessoalmente, ele próprio comandando, 17 pistoleiros, num sábado pela manhã, um dia de chuva fina, comandou essa chacina, que foi a segunda maior da história recente do país. Só foi superado pelo Eldorado de Carajás, é maior da história de conflitos sociais em Minas Gerais. E dentre suas vítimas estavam, nesses camponeses pobres, por exemplo, um senhor de 69 anos, completamente impossibilitado, dada a sua idade e a dificuldade do terreno, de se refugiar, de fugir daquela artilharia. Além do que houve 12 feridos, dentre eles uma criança de apenas 12 anos, ferida no olho. Eu era, à época, ministro dos Direitos Humanos, me dirigi à cidade, menos de 24 horas depois desse massacre. Eu pude ver com meus próprios olhos a situação daquelas pessoas, ajudar a providenciar seu traslado para o IML de Teófilo Otoni para serem examinados, e acompanhei durante muitos anos a luta para romper a impunidade disso. E nesses 9 anos que nos separam disso, por 3 vezes esse júri foi adiado. A última vez no dia 15 de maio deste ano. E agora ele seria julgado em definitivo dia 21 de agosto, o CNJ, o corregedor-geral do CNJ, o ministro Falcão, fez intervenção pessoal para garantir o julgamento, porque justiça que tarda não é justiça, não, deputado Lincoln Portela. Mas esse fazendeiro, mais uma vez, usou do artifício solete, apenas para postergar
e trocou de um advogado conhecido de Minas, doutor Pertence, trocou por um outro, doutor Sérgio Abib, da Bahia, um advogado que tinha aposentado por invalidez em maio desse ano da Defensoria Pública da União, na Bahia, e mandou um atestado 3 dias antes, que só chegou na véspera, comunicando que teria um tratamento de quimioterapia. Isso causou uma profunda indignação em todos que assistiam. E como que um advogado que tem uma doença tão grave aceita uma causa em outro estado, ele se aposentou por invalidez da Defensoria da União e aceita uma causa apenas com o propósito de um adiamento indefinido no julgamento de um crime tão grave. Mas ele deu azar, que ele encontrou um juiz decente, um juiz como deveriam ser todos os juízes, o juiz Dr. Glaucio Soares, que decretou a prisão preventiva do fazendeiro e dos 2 pistoleiros que seriam julgados também, cujos advogados também faltaram no dia, sem justificativa, e ainda decretou a prisão de um 4º, que convocado não compareceu, foi considerado foragido. E desse modo, pelo menos parcialmente, Minas Gerais começou a sentir que ali pode haver justiça, de fato. Os julgamentos serão no dia 10 de outubro. Além disso, nós teremos no dia 27, agora, terça-feira, o julgamento de outro massacre que assustou Minas Gerais, o caso de Unai. 5 pistoleiros serão julgados no dia 27. Então, são 2 casos correlatos no mesmo ano. E, enfim, é a justiça chegando, ainda que tardia. E, por fim, eu queria registrar, deputado Luiz Couto, que hoje, pela manhã, foi lançado um projeto de lei de iniciativa popular do Fórum pela Democratização da Comunicação no país, para regulamentar, 25 anos depois, os artigos da Constituição que tratam da comunicação no Brasil, que proíbem, por exemplo, propriedade cruzada, que continua acontecendo. Pela nossa lei maior, uma empresa não pode ser dona de televisão, rádio, jornais, parques gráficos, que eles concentram um poder exagerado, são concessões públicas. No entanto, por não ter havido uma regulamentação nesses 25 anos, a propriedade cruzada continua ocorrendo no país. Proíbe também a acumulação de poder através da concentração de empresas que existem na mão de apenas 10 famílias do país. E também não foi feita a lei para regionalizar a produção cultural, artística e jornalística, para garantir a diversidade e a pluralidade em todo o país. Então, os movimentos sociais, sociedade civil, se encarregaram de produzir um projeto maduro, bem feito, a partir de uma longa acumulação, e que vai buscar, através da iniciativa popular, apresentá-la a essa casa com 1.300.000 assinaturas, pelo menos, para que essa casa pague essa dívida ao país, essa dívida política e social, que é de regulamentar a mídia, dando direito à comunicação para todos e a efetiva liberdade de expressão para as populações que hoje têm subtraída, uma vez que a concentração, o monopólio, a propriedade cruzada geram, além do poder exagerado para algumas famílias, geram também uma visão só do mundo, uma visão só da sociedade, que não é a sociedade real, que não espelha a verdadeira sociedade brasileira. Portanto, eu estive lá junto com vários deputados de vários partidos, e eu vou pedir aqui a todos os deputados que apoiem o projeto de iniciativa popular, assinem, difundam para a democratização da mídia no Brasil, para termos uma verdadeira liberdade de expressão. A propósito, não há mais leve menção qualquer hipótese de censura. Ali assegura-se verdadeiramente a liberdade de expressão e não a liberdade de empresas, em nome da liberdade de imprensa, exercerem um monopólio sobre a opinião no Brasil. Então, eu saúdo os que fizeram e deixo essa casa também o pedido para que colaborem, para que seja efetivamente concluído esse processo de iniciativa popular, para que nós possamos aqui debater, ainda que 25 anos depois,
a liberdade de expressão no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.